Olá pessoal, meu nome é Guilherme, eu trabalho aqui na TecnoSpeed, na equipe Fintech, e estou gravando esse vídeo para fazer uma apresentação técnica de nossa API de pagamentos. Então eu vou explicar para vocês o funcionamento de nossa API, os principais recursos dela, a forma como ela funciona, como ela encaminha as remessas ao banco e demonstrar para vocês na prática o funcionamento das requisições. Então, para começarmos, né, para falar um pouco de nossa API, de como o nosso sistema funciona, ele é um sistema completamente web, uma integração completamente via requisições HTTP e é um SaaS, ou seja, qualquer sistema que dispare requisições HTTP ou HTTPS de um cliente para um servidor é compatível conosco, pode se integrar com a nossa API. Então, resumindo, se você programa em Delphi, C Sharp, Java ou qualquer outra linguagem que consiga disparar requisições HTTP, você pode utilizar o nosso serviço. A nossa API ela é dividida em rotas. Então nós temos rotas para cada tipo de funcionalidade e para cada tipo de pagamento. Então você consegue implementar no seu sistema de uma forma facilitada e completamente desacoplada, porque você consegue fazer a implementação por fluxos. Não tem a necessidade de implementar todo o serviço de uma vez, por exemplo. Você pode fazer o sistema por partes de acordo com a sua necessidade, com a necessidade do seu cliente. Então, para começar a explicação para vocês sobre os principais recursos e sobre como ela funciona, vamos para a prática e eu vou compartilhar a minha tela aqui, onde eu tenho um exemplo no Postman e eu vou mostrando para vocês as funcionalidades da aplicação e mostrando como ela funciona e como é feita a integração. Então, como eu estava dizendo para vocês, a nossa aplicação ela é toda dividida em rotas, dividida em partes. Então, uma rápida analisada sobre as rotas que nós temos nesse exemplo aqui, nós temos rotas para cadastro do pagador, cadastro das contas, rotas para geração dos pagamentos, geração de remessa, upload do arquivo de retorno, impressão, ou seja, tudo desacoplado, todas as rotas feitas de forma separadas. Antes de começarmos a ver os recursos, eu vou selecionar uma rota aqui e vou mostrar para vocês como que é a estrutura dessas requisições. Então, todas as rotas possuem o mesmo URL base, o mesmo endpoint aqui, que varia entre homologação e produção, e cada uma delas, de acordo com a funcionalidade que a gente está utilizando, o complemento da rota está de acordo com o serviço que a gente está utilizando. Então, geração de remessa é essa. Se for fazermos uma impressão, vai mudando o finalzinho de cada requisição. Todas as rotas são autenticadas por 3 headers, que são o CNPJ e o token da software house, essas credenciais que você recebe quando assina o contrato com a gente, e o CNPJ do pagador, ou seja, o CNPJ que é o responsável, o dono da conta que nós estamos utilizando para gerar os pagamentos. Além disso, todas as rotas POST e rotas PUT, ou seja, rotas de cadastro e alteração, possuem um JSON que vai no bar da requisição, que é o JSON de integração, que isso varia de acordo com cada rota que nós estamos utilizando. Ele é padronizado, mas cada rota, de acordo com cada serviço, ela tem o seu JSON específico para aquilo que a gente está precisando fazer. Então vamos começar a demonstração da integração pelo primeiro passo que é necessário fazer quando você vai utilizar o nosso serviço, que é o cadastro do pagador, o cadastro do CPF, que é o cliente da software house, CPF ou CNPJ, que é o cliente da software house, que por sua vez é o dono da conta, responsável pela conta junto ao banco. Então, como estava dizendo para vocês, temos a requisição montada pela URL de homologação, mais o complemento da rota e os headers. Aqui no cadastro do pagador, vocês vão ver que não tem o payer CPF CNPJ, porque nós estamos cadastrando o CPF CNPJ agora. Então todas as outras rotas, esse header ele já vai estar presente. E no bar da requisição, nós temos o JSON de integração para o cadastro do pagador. Então vamos usar um CNPJ de testes aqui, vou fazer um cadastro novo para vocês verem.
Então, aqui no cadastro do pagador, são essas as informações que eu passo. As informações de nome e o próprio CPF ou CNPJ, endereço, e nesse momento a gente já cadastra a primeira conta deste CNPJ. Então, junto com o cadastro em si, já enviamos as informações bancárias desse cliente, que consistem em código do banco, informações da agência, informações da conta, convênio e numeração de remessa. Montado o arquivo de integração, de acordo com a padronização da TecnoSpeed, todos esses bares que eu for mostrando para vocês, eles estão em nossa documentação, disponível para consulta, e vocês podem utilizar no momento de efetuar a integração. Então, criado esse arquivo, esse JSON, nós disparamos a requisição. E o retorno de nossa API é uma confirmação, ou uma falha, né, de acordo com o caso, confirmando o cadastro desse CNPJ. Então temos aqui as informações que nós passamos e um campo novo que a nossa API insere aqui na resposta, chamado Account Hash. Cada conta que você cadastra, ela ganha um identificador único, um identificador da conta. E esse identificador da conta você vai utilizar no momento de gerar os pagamentos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o que é importante nós assimilarmos agora é que cada conta que você cadastra recebe um identificador para ser utilizado posteriormente. Então, só seguindo aqui, referente à parte do cadastro do pagador ainda, nós acabamos de fazer o cadastro, mas nós temos uma rota GET, que é uma rota sem body, mas com os mesmos headers de autenticação. É uma rota GET onde você pode cadastrar todos os pagadores e todas as contas, aliás, todos os pagadores cadastrados, e uma rota para alteração, caso seja necessário editar alguma informação desse pagador também. Feito isso, cadastrado o primeiro pagador, nós temos a possibilidade de cadastrar mais contas para ele também. Então, se surgir a necessidade de cadastrar outras contas para aquele mesmo CNPJ que nós cadastramos, nós temos a rota aqui que faz esse cadastro também, e da mesma forma rotas que fazem a consulta das contas já cadastradas para determinado pagador e rota de alteração. Então vou fazer o cadastro de uma segunda conta aqui, trocar a numeração dela, e vocês vão ver que fiz o cadastro da conta, gerado o account hash para mim, e esse vai ser o padrão para cada conta que você cadastra. Então, recapitulando até aqui a parte cadastral, nós cadastramos o nosso CNPJ do cliente e cadastramos a conta que ele vai utilizar. Feito isso, nós já podemos começar a gerar os pagamentos. Então, já podemos partir para a geração do pagamento em si. A API da TecnoSpeed trabalha com essa geração do pagamento de uma forma separada também. Então nós temos uma rota para geração de pagamentos de boleto, outra rota para geração de pagamentos por transferências, então DOC, TED, por exemplo, rota para geração de salários e rota para pagamentos diversos. Além disso, temos rotas também para pagamentos de taxas. Então, para pagamento de IPVA, DPVAT, Guia de Previdência Social, todos eles em requisições separadas, em rotas separadas, porque os campos que são utilizados em cada uma dessas rotas, eles variam. Então, por exemplo, para pagamento de boleto, eu preciso informar o barcode, que é algo que eu não preciso ter em uma transferência bancária. Na transferência bancária, eu preciso informar as informações bancárias do destinatário, do beneficiário. Então é por isso que na nossa requisição, na nossa API, todas as requisições são tratadas de forma separada. Então, para exemplificar o pagamento aqui, vamos fazer um pagamento de boleto. Então, novamente reforçando aqui, temos a nossa URL exclusiva para o pagamento de boleto, temos os headers da requisição, e aqui no body a gente monta as informações de acordo com o tipo de pagamento que nós estamos usando. No caso de pagamento de boleto, eu informo o account hash, que eu peguei daquela conta que a gente cadastrou lá no começo, quando a gente fez o cadastro do pagador e da conta,
E aí, preencho a descrição desse pagamento, forma de pagamento, questão de valores em nosso número, e no caso de pagamento de boletos, já coloco aqui o barcode do boleto que eu quero pagar e as informações do beneficiário. E além disso, data de vencimento, e se eu quiser taguear esse pagamento para facilitar a identificação dele posteriormente, eu também posso. Feito isso, disparo a requisição para que o pagamento seja enviado para a TecnoSpeed, e a TecnoSpeed gera um campo chamado Unique ID. Unique ID é o identificador único para cada pagamento que você gera. Então, cada um deles, cada pagamento gerado por nós é criado esse identificador. Se enviarmos duas vezes o mesmo pagamento, como são duas requisições, dois identificadores diferentes. Nunca existirão dois pagamentos com o mesmo identificador. E aí, nós precisamos começar a salvar esses identificadores que nós estamos gerando. Então, vou colocar o primeiro identificador que eu gerei aqui. Vou gerar o pagamento de salários também. Então, a rota já mudou. Agora temos uma rota para salário. E no body da requisição, os campos exclusivos para pagamento de salário. Então, agora eu tenho que informar as informações da conta para onde o salário será depositado. Então, passo aqui nome CNPJ do beneficiário, banco e as informações da conta dele, e montando o arquivo de integração, disparo a requisição. Novamente, criado um Unique ID para esse pagamento. Então, em um cenário real, dentro do seu sistema, o usuário ele vai gerando os pagamentos dele no decorrer do dia, por exemplo. Então, ele pode gerar 50 pagamentos de uma vez e teremos 50 Unique IDs criados aqui, um para cada pagamento que ele gerou. Depois que geramos os pagamentos, o ideal é fazermos a consulta desses pagamentos. A consulta ela é usada em dois momentos. Agora, quando a gente faz uma consulta logo após gerar o pagamento, só para saber se o pagamento ficou com o status igual a created e não deu nenhuma mensagem, nenhum erro. E depois que o retorno ele é conciliado pela nossa API, essa rota de consulta ela é utilizada para saber se o pagamento foi aceito pelo banco, se ele foi rejeitado, se ele está agendado. Então, lá na frente, quando nós formos falar da conciliação do retorno, nós vamos voltar nessa rota de consulta. Mas por enquanto, nós estamos fazendo a consulta logo após o envio dos pagamentos para saber se nenhum deles deu falha, se estão todos como created. Se estiverem com esse status, indica que a gente já pode partir para a parte de remessa. Bom, antes de falarmos da remessa, é importante a gente entender para que serve a remessa e o que é a remessa. Até agora, esses dois pagamentos que eu gerei aqui no nosso exemplo, eles estão no servidor da TecnoSpeed, estão no nosso banco de dados, ou seja, o banco, instituição bancária, ele ainda não sabe que esses pagamentos existem. Então, a efetivação do pagamento em si, ela só vai acontecer depois que a gente falar para o banco que esses pagamentos precisam ser gerados. E a forma de fazer isso é através da geração da remessa. Então, em nossa API, a geração da remessa ela acontece de forma assíncrona. Então, nós temos uma rota POST, onde nós passamos quais os IDs do pagamento, dos pagamentos que nós queremos que sejam enviados ao banco. A rota POST devolve um protocolo e nós consultamos o protocolo para ter acesso à remessa. Aqui entra um grande diferencial de nossa aplicação, porque nós trabalhamos com duas formas de encaminhar essa remessa para o banco. A primeira delas é o que nós chamamos de transmissão manual, ou seja, você vai solicitar a remessa, nós vamos te entregar o arquivo, aliás, o conteúdo do arquivo, para que você mande esse arquivo para o banco. Então, um processo manual. Você vai ter que salvar esse conteúdo da remessa em arquivo, o cliente vai precisar abrir o site, o sistema do banco, mandar esse arquivo lá, e aí, no outro dia, quando o banco processar, o cliente tem que voltar no sistema do banco, baixar o retorno e mandar para a TecnoSpeed para nós sabermos se o banco aceitou ou se recusou aquele pagamento. Essa é a transmissão manual, forma que uma das formas de trabalhar com nossa API. A outra forma é o que a gente chama de transmissão automática das remessas e retornos. Então, na transmissão automática, você vai utilizar a mesma rota POST e GET
para a remessa, só que com a diferença de que a entrega da remessa ao banco ela não vai ser feita mais manualmente pelo cliente, ela é feita pela TecnoSpeed. Ou seja, você solicita a remessa e a entrega dela ao banco, a partir do momento que você pediu a remessa, é feita por nós. Então eu vou demonstrar para vocês o funcionamento nos dois casos. Então aqui, começando com uma conta de teste em homologação, essa conta está configurada para a transmissão manual. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é falar para a API da TecnoSpeed quais boletos que nós queremos que estejam nessa remessa. Então eu vou passar aqui os dois Unique IDs dos dois pagamentos que nós acabamos de gerar. Fazendo isso, nossa aplicação devolve um Unique ID da remessa que você solicitou, e aqui dentro ela já informa quais pagamentos estão dentro dessa remessa, e depois disso você faz a consulta do protocolo que acabou de ser gerado. E esse é o retorno que nossa API traz. Então eu vou copiar esse retorno aqui pro Notepad para ficar mais fácil de explicar. No caso dessa conta, nós devolvemos para você esse base 64 aqui. Esse base 64 na transmissão manual é o que você vai decodar e encaminhar ao banco. Então é esse arquivo aqui que você vai salvar e entregar na mão do cliente e falar para ele, olha, sobe no ambiente do banco, sobe no Internet Banking. Então é isso aqui que ele vai utilizar. Então, forma manual, esse é o arquivo de remessa que vai dizer para o banco que os pagamentos precisam ser feitos. Na transmissão automática, vamos simular aqui o uso. Então você faria a solicitação da remessa da mesma forma, faz a consulta do protocolo igual também, com a diferença de que na resposta o arquivo de remessa ele não será mais gerado, ele virá em branco, porque não é mais responsabilidade do cliente entregar essa remessa ao banco, ele será feito pela TecnoSpeed. Como que a TecnoSpeed identifica quais contas é transmissão automática e quais contas é transmissão manual? Todas as contas elas são cadastradas inicialmente como transmissão manual. Caso o cliente tenha interesse em utilizar a transmissão automática, é preciso ser feita uma entrega de uma carta ao banco, um processo um pouquinho burocrático, é verdade, mas a gente preenche uma carta e entrega ao gerente da conta, oficializando que a gente quer que seja feita a troca da transmissão manual para a transmissão automática. Então você entrega essa carta ao banco e uma cópia para a TecnoSpeed. O banco começa o procedimento de liberação por lá e nós fazemos o processo de liberação por aqui. A partir do momento que as duas partes concluem o processo, que as duas partes estão liberadas, nós trocamos aqui uma configuração de sua conta que vai indicar que ela não será mais manual e passará a ser automática. Então, a partir daí, a gente deixa de entregar o conteúdo da remessa para você e passamos a fazer a entrega ao banco nós mesmos. Entrega da remessa e recepção do retorno também. Nós também fazemos o processo inverso. No outro dia, quando o banco processa o retorno, nós fazemos o download dele e já processamos esse retorno aqui dentro de nossa API. Muito bem, então voltando aqui ao Postman, essa é a nossa rotina de geração de remessa, que trabalha das duas formas que eu citei. Para os clientes que trabalham com a transmissão manual, para os clientes que eles mesmos baixam o retorno do banco, nós temos uma rota que recebe esse retorno. Primeiramente, o que é o retorno? O retorno é a resposta da remessa. Então, se nós mandamos uma remessa para o banco hoje, geralmente amanhã o banco gera um outro arquivo, que é o arquivo de retorno, dizendo se aqueles pagamentos que nós geramos foram acatados, foram aceitos pelo banco ou se deu alguma falha. Então nós temos uma rota que recebe esses arquivos para os clientes que trabalham na transmissão manual. E nessa rota você precisa encaminhar para a gente o arquivo de retorno que você baixou lá do banco, nos envia esse arquivo, ele é uma rota assíncrona também, então você vai encaminhar esse arquivo de retorno para a TecnoSpeed gera um protocolo e nós começamos a processar esse arquivo. Depois disso, você precisa pegar o protocolo e
fazer a consulta dele. Ao consultar, a TecnoSpeed irá devolver para você quais pagamentos que constavam naquele retorno e atualizaram um boleto que estava na nossa base de dados. Ou seja, a gente cruza as informações, a gente cruza a informação que veio do banco com a informação que consta no nosso sistema. Então, aqui nesse exemplo, eu mandei um arquivo e a nossa aplicação está dizendo que esse Unique ID agora está com o status de pago. Então, é esse momento que nós voltamos lá na rota da consulta, que eu falei para vocês no começo da demonstração. Então, ali na consulta do protocolo do upload do retorno, a API disse que esse pagamento foi realmente pago. E agora, nós fazendo a consulta, nós conseguimos ver todas as informações que foram geradas pelo banco para esse pagamento. Então aqui o banco, como é um arquivo de testes, ele está com algumas ocorrências duplicadas, mas o que está dizendo aqui é uma confirmação do banco dizendo que esse Unique ID aqui agora ele foi efetivado pelo banco, ou seja, o dinheiro saiu da conta do pagador e foi para a conta do destinatário. Essa é a confirmação. Após a efetivação dos pagamentos, nós temos um serviço de impressão dos comprovantes de pagamento. Então, essa impressão ela funciona para pagamentos que já foram confirmados pelo banco. Então, funcionamento igual. Nós passamos aqui no bar da requisição quais os IDs que nós queremos a impressão do comprovante. A nossa API vai gerar um Unique ID para esse pedido e na sequência consultamos o protocolo desse pedido de impressão. O Postman ele não vai mostrar corretamente aqui o retorno, então eu vou salvar em arquivo aqui na minha máquina e aí eu abro o comprovante aqui para a gente analisar ele. E esse é o comprovante de pagamento. Como eu passei 2 Unique IDs, temos os 2 comprovantes aqui sendo mostrados e é algo que você pode disponibilizar para o cliente. Feito isso, nós temos alguns recursos extra da nossa aplicação também. O mais interessante deles é o recurso de notificação por webhook, que a gente tem aqui dentro dessa pasta notificação. O que é uma notificação por webhook? Eu disse para vocês que na transmissão manual o cliente baixa o retorno do banco, manda na nossa aplicação e a nossa aplicação informa para ele qual o Unique ID foi pago. Só que na transmissão automática o cliente não tem acesso a esse retorno. Então como que ele fica sabendo quais retornos que foram pagos, que foram rejeitados, que foram agendados pelo banco? É através do nosso serviço de webhook. O webhook ele é uma forma de você informar para a TecnoSpeed qual a URL do seu sistema, ou seja, a URL da sua API, para que a gente te avise quando um boleto for criado, pago, agendado, cancelado, rejeitado ou devolvido. Então, no momento que esse boleto chega do banco via transmissão automática, se você tiver com o webhook cadastrado dentro da nossa API, nós iremos encaminhar para você uma requisição no endereço que você indicar para a gente, dizendo que o Unique ID X acabou de ser atualizado para a situação Y. O Unique ID ABC foi atualizado para paid, por exemplo. Então, você não precisa se preocupar em ficar consultando os boletos abertos o dia todo. A própria TecnoSpeed te avisa quando esse boleto sofrer alguma alteração do banco e com isso você ganha bastante agilidade e um nível maior de automação dentro da sua aplicação também. Então, esse foi a apresentação de nossa aplicação da API de pagamentos. Eu espero que tenha ficado claro o funcionamento de nossa aplicação, mas caso nos testes surja qualquer dúvida, você pode chamar a gente que a gente presta todo o apoio e esclarece todos os pontos para que você consiga testar a nossa solução. Agradeço a atenção e no que precisar eu estou à disposição. Obrigado.